Olá a todos e bem-vindos. Meu nome é Glenn Dizem e hoje estou acompanhado por Ian Proud, um ex-diplomata britânico que também esteve na Embaixada Britânica em Moscou entre 2014 e 2019. Então, tendo uma visão próxima da diplomacia britânica, ou muitas vezes do fracasso dela, como ele argumenta, desde 2014, quando a guerra começou, até os anos que levaram à invasão russa de 2022. Agora, achei a diplomacia britânica um tópico bastante fascinante, porque muitas vezes foi apontado que não deveria haver tantas diferenças ou conflitos entre a Rússia e a Grã-Bretanha, que muitas vezes seus interesses estiveram mais ou menos alinhados. Eles se encontram do mesmo lado em muitas guerras, mas ainda assim, parece que esse relacionamento está repleto de muitos problemas. E isso também não é um fenômeno novo. Em 1836, Richard Cobden escreveu este famoso panfleto, onde ele não descartava as ameaças reais vindas da Rússia, das quais a Grã-Bretanha deveria estar ciente. Mas ele apontou que muitas vezes as ameaças da Rússia eram exageradas. E ele se referiu novamente, há 200 anos, a ilusões e deturpações, algo que minou a Grã-Bretanha na busca de seus reais interesses de segurança nacional. Sem ter que passar pelos últimos 200 anos de história desde Cobden, você tem alguma opinião sobre isso? Por que esse relacionamento entre os britânicos e a Rússia é tão contencioso? Você sabe, antes de eu ir para Moscou em 2014, a Rússia ainda era uma venda difícil no Reino Unido. Isso foi até antes da crise na Ucrânia surgir. Eu me lembro da preparação para a cúpula da parceria oriental em Vilnius. Sabe, aquela que Yanukovych foi famoso e fez algo com acordo de associação com a UE. A imprensa britânica estava meio que latindo, sabe, sobre como Yanukovych tinha que assinar. E se ele não assinasse, então Putin de alguma forma venceria. E isso foi no final de 2013. E mesmo que as empresas e interesses corporativos do Reino Unido estivessem desenvolvendo relacionamentos realmente muito bons na Rússia, obviamente a BP Rosneft é a mais emblemática, mas há muitas outras. Além disso, a classe política e a mídia tradicional ainda tinham esse tipo de russofobia subjacente. E eu nunca realmente entendi de onde isso veio, porque quando morei na Rússia por 4 anos e meio, durante todo esse tempo, o Estado russo estava constantemente procurando maneiras de desenvolver e aprofundar seu relacionamento conosco, especialmente no lado econômico das coisas. E nós sempre fomos resistentes a isso. Agora, claramente, a história aconteceu. Muitas coisas aconteceram desde a queda da União Soviética, como o tipo de coisa que aconteceu na Chechênia. Mas então, sempre que apontamos coisas do nosso lado que não estamos satisfeitos com a Rússia, eles podem apontar coisas do nosso lado, como o que aconteceu no Iraque, por exemplo, e o que aconteceu na Líbia. Acabamos apenas, você sabe, criticando uns aos outros por diferentes atos de política externa. Mas eu não vejo nenhum tipo de ameaça substancial aos interesses do Reino Unido, sabe, da Rússia. Francamente, mesmo durante todo aquele tempo estando lá, durante a crise da Ucrânia, mesmo quando aconteceu o incidente do agente nervoso em Salisbury, que foi enquanto eu ainda estava baseado em Moscou. Então, acho que há esse tipo de linha dura de russofobia no estabelecimento político britânico e em partes da mídia britânica que não se reflete realmente no lado comercial, onde os empresários estão mais inclinados a querer se engajar. Sim. Bem, acho que isso não é exclusivo da Grã-Bretanha. Quero dizer, você vê tendências semelhantes em toda a Europa e também neste país. Novamente, a suposição de que a lealdade é quase expressa ao seu próprio país ao aderir a essa onda de ressentimento ou ódio à Rússia. Mas acho que o ponto principal de Glenn Dizem e outros era que isso não necessariamente melhora nossos interesses se não formos capazes de fazer uma paz viável. Mas mais atualizado sobre os eventos atuais. A Grã-Bretanha, é claro, tem um papel muito único na Europa. Acho que sempre se viu como tendo uma parceria especial com os Estados Unidos, devido à história,
mas também que o Reino Unido se vê como uma ponte entre os Estados Unidos e a Europa. Mas estamos em um momento muito interessante devido às mudanças na política americana. Os americanos parecem determinados a negociar um fim para a guerra com a Rússia. Enquanto isso, a Grã-Bretanha agora parece ser, não tenho certeza se você o chamaria de mais linha dura, talvez se você também calcular as capacidades aqui. Como você avalia o papel de Starmer aqui com, você sabe, tropas no terreno, aviões no céu, enquanto os americanos estão na mesa de negociações? Acho que britânicos e americanos andam de mãos dadas. Estou apenas curioso sobre como... Sim. Não, eu acho que Starmer está fazendo uma espécie de mudança estratégica para se alinhar com os americanos, porque em termos de como ele concebe os interesses estratégicos do Reino Unido, ele quer fechar um acordo de livre comércio com os Estados pós-Brexit. E ele percebeu agora que isso é uma prioridade maior para o Reino Unido do que manter essa guerra eternamente perdida a um grande custo para o Tesouro Britânico em um momento em que estamos enfrentando cortes orçamentários e cortes massivos no bem-estar social. Sabe, o argumento econômico para manter uma guerra perdida na Ucrânia está se desfazendo. E, na verdade, fazer isso o coloca em conflito direto com o presidente Trump, em um momento em que ele precisa do presidente Trump, tanto para evitar tarifas dos Estados Unidos, quanto para acelerar o progresso em direção a um acordo de livre comércio com a Ucrânia. Então, os interesses do Reino Unido estão mudando, mas estão fazendo isso de uma forma que estamos tentando fazer parecer que não fizemos basicamente uma reviravolta completa na política em relação à Ucrânia. É um processo que está gradualmente se desenvolvendo. É isso que vejo acontecendo agora, e vejo isso em toda a Europa também, onde as pessoas estão dizendo as coisas russófobas normais, mas as pessoas estão gradualmente se inclinando para uma aceitação de que manter esta guerra é completamente ridículo e sem sentido. As únicas pessoas que estão perdendo são, na verdade, os ucranianos e os europeus, economicamente, pelo dano autoimposto que infligimos ao continente, através de nossas escolhas em torno de sanções e assim por diante. Então, acho que todos, até mesmo Mark Rutte, parece estar aceitando essa ideia, o que por si só é bastante notável. Mas é como um lento. Estamos descobrindo como maquiar o fracasso e fazer isso de uma forma que pareça que tivemos sucesso, quando, de maneira muito evidente, falhamos. Bem, quando Starmer foi a Washington e se encontrou com Trump, destacou-se um pouco que Trump estava zombando do poder militar da Grã-Bretanha. Ele sugeriu, sabe, vocês vão aguentar? Vocês vão conseguir enfrentar a Rússia sozinhos? E sabe, todos na sala começaram a rir como se fosse a piada de um comediante. Mas ao mesmo tempo, ele estava sugerindo, sabe, estamos otimistas de que podemos fazer um acordo comercial com vocês. Você acha que isso foi uma abordagem deliberada, sabe, mostrar a ameaça, mas também oferecer a cenoura do comércio para a Grã-Bretanha? Porque a Grã-Bretanha e a França são realmente as duas principais potências militares que você precisa observar na Europa se quiser trazer os europeus a bordo. Não importa muito o que o resto dos europeus está dizendo. Se você conseguir trazer os britânicos e franceses a bordo e afastá-los da iniciativa de guerra, e em vez disso, trazê-los para um acordo de paz, então você está meio que resolvido. Você vê da mesma forma? Sim. Acho que Trump está dizendo coisas que as pessoas sabem, mas têm medo de admitir. Individualmente, gastamos muito dinheiro em defesa, mas nossos exércitos são muito menores do que o exército da Rússia. O Reino Unido tem 73 mil soldados em seu exército, e nem todos estão disponíveis para serem mobilizados a qualquer momento. Teríamos dificuldade em reunir 10 mil para uma operação de manutenção da paz. E a Rússia tem 1,3 milhão de pessoas, você sabe, em seu exército. O exército francês não é muito maior. O
O exército alemão é, na verdade, meio grande, mas ainda está longe do tamanho do exército da Rússia. E eu acho que Putin está apenas nos dando um banho de água fria para dizer, bem, na verdade você sabe, seus exércitos são fundamentalmente bastante pequenos, e o que você está propondo não sobreviverá ao contato com a realidade. Sem o apoio dos Estados Unidos, você não pode continuar empurrando essa linha militarmente antagônica em direção à Rússia sem esse tipo de proteção dos Estados Unidos. E eu acho que essa é a verdade nua e crua. Vamos nos concentrar no lado econômico e comercial das coisas. E eu acho que, como eu disse, relutantemente e com alguma dor, as pessoas estão se voltando nessa direção agora. Quero dizer, sempre haverá alguns resistentes, você sabe, os bálticos, os estonianos. Você sabe, as pesquisas, você sabe, e assim por diante. Mas você olha para o que está acontecendo na Ásia Central, onde basicamente já tiveram o suficiente dessa abordagem ridícula de belicismo, e os estados do sul da Europa só querem que as coisas voltem ao normal da maneira mais fácil e confortável possível. Você sabe, há um risco de que o Reino Unido possa se tornar um outlier a tal ponto que se torne irrelevante para a situação pós-Brexit e corte qualquer chance de impulsionar seu próprio crescimento econômico através do comércio com os Estados Unidos. Então, esse é o tipo de realismo que Starmer felizmente adotou, ao que parece, pelo menos. Como você entende os escandinavos, então? Porque esta costumava ser uma parte neutra do mundo. Eles se consideravam uma região de paz. Novamente, Suécia e Finlândia, é claro, eram países neutros. A Noruega costumava ser também, bem, eu acho, um país de paz. Mas agora a posição deles aqui parece estar mais próxima dos estados bálticos do que, por exemplo, do sul da Europa. Você tem alguma explicação para essa mudança? Claro. Não, eu acho que a guerra foi um choque genuíno para eles. Quero dizer, durante todo o tempo que estive na Rússia, os finlandeses tinham uma relação muito equilibrada com a Rússia, obviamente remontando ao final da Segunda Guerra Mundial, por razões que entendemos. Eles provavelmente tinham a relação mais equilibrada e sutil com a Rússia de qualquer estado da Uzili. Mesmo depois que as sanções foram introduzidas, eles estavam trabalhando juntos em projetos nucleares e coisas do tipo. Então, uma relação bastante equilibrada. E eu acho que a guerra foi um verdadeiro choque para o sistema deles. E isso ressurgiu muitos medos históricos, você sabe, remontando ao período da Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que no final das contas, não podemos voltar a um relacionamento mais normalizado até que tragam paz à Ucrânia. E agora eu não vejo os finlandeses como um grande obstáculo para isso. Eu vejo o maior, quero dizer, Stubb, francamente, diz algumas coisas bastante ridículas regularmente. Mas ainda vejo o maior obstáculo para a paz na Ucrânia, como os próprios ucranianos, e Zelensky em particular. Bem, você mencionou agora essa mudança entre a classe política britânica um pouco mais de volta para Washington, porque houve alguns relatos de que há acho que talvez um problema pessoal entre Trump e Starmer. Alguns argumentaram que Starmer apoiou abertamente Kamala Harris durante a eleição, ou pelo menos tentou minar Trump. Novamente, ao fazer uma comparação, disseram o mesmo sobre Zelensky, que ele também tentou influenciar a eleição a favor de Trump. Como você avalia, acho, essa acusação ou essas ideias? E se for o caso, você acha que é possível superar esse obstáculo? Bem, eu acho que Trump é um negociador. Então ele vai lidar com quem puder oferecer o melhor acordo para os Estados Unidos. Sabe, antes de mais nada. Não é segredo que o Partido Trabalhista, que governa atualmente, foi bastante crítico em relação a Donald Trump no passado, incluindo Keir Starmer, que disse que era anti-Trump. Quero dizer, o secretário de Relações Exteriores disse coisas ainda mais críticas e ofensivas, na verdade, sobre Donald Trump no passado, assim como muitos membros recentes do atual governo britânico.
senior in the current sort of, British government. But I mean, what has changed, since Mas quero dizer, o que mudou desde que o novo embaixador britânico em Washington assumiu o cargo, Lord Mandelson, ele é uma espécie de eminência do Partido Trabalhista, é que acho que ele finalmente falou a verdade ao poder ao dizer que, bem, você não pode perseguir seus objetivos econômicos. E este governo trabalhista parece ser movido pela economia, tentando fazer do Reino Unido a economia mais competitiva do G7. Francamente, ainda há um longo caminho a percorrer para atingir esse objetivo, mas está buscando engajar-se economicamente com a China, procurando acelerar as negociações de livre comércio com os Estados Unidos e até mesmo ter um reinício com a Europa. De modo geral, é um foco econômico. Mas Mandelson, eu acho, está dizendo que, bem, você não pode continuar criticando Trump e esperar, sabe, depois de anos de atraso, reiniciar as negociações de livre comércio e evitar tarifas. Quero dizer, se você sabe algo sobre Trump, não pode insultá-lo de um lado e pedir favores de livre comércio do outro, porque simplesmente não é assim que vai funcionar. E acho que esse conselho foi bem recebido. Você pode ver isso na maneira muito sutil com que Starmer tem tentado se posicionar como essa, na minha opinião, ridícula frase, ponte para a Europa. Quero dizer, tudo isso faz parte desse tipo de mudança de direção. No discurso geral, é um pouco surpreendente, porque tradicionalmente os britânicos têm sido mais, eu acho, respeitosos na maneira como falam sobre líderes estrangeiros. Mas não é apenas, claro, a retórica em relação aos oponentes. Os líderes estrangeiros se tornaram um pouco mais desagradáveis. Mas, novamente, não são apenas os britânicos. É só que os britânicos costumavam ter uma maneira adequada de falar, pelo menos que outros poderiam emular. Mas agora, contra aliados também, como os Estados Unidos, acho que isso é um tanto incomum. Mas qual é a maior mudança estratégica da Grã-Bretanha neste momento? Porque alguns sugerem que está fazendo um movimento para voltar a ter um papel mais poderoso no continente europeu, possivelmente repensando a saída da Huawei. Alguns estão sugerindo que agora vai aproveitar ao máximo seu momento pós-Brexit, a Grã-Bretanha global. Outros argumentam que terá que se alinhar mais estreitamente com os Estados Unidos à medida que a UE se torna um pouco mais irrelevante. E a América está, eu acho, existindo uma nova distribuição interna de poder multipolar. Como você vê a Grã-Bretanha? Para ser honesto, não vejo nenhum grande plano estratégico. Acho que este governo está focado na economia. Essa é sua principal missão. Eles têm essas 5 missões, e a primeira é a prosperidade econômica. Acho que estão muito focados nisso, e redefinir a relação com a Europa faz parte disso. Não acho que estejam no espaço de reingressar na Europa neste estágio. Existem tantas questões internas dentro da Europa, em relação à sua direção cada vez mais centralizadora, que, na verdade, há grandes pontos de interrogação sobre a integridade do projeto europeu a longo prazo. De qualquer forma, do jeito que está indo sob von der Leyen e Kaja Kallas e pessoas assim. Não vejo nenhuma evidência de que haja uma grande visão estratégica de como a Europa se encaixa na região mais ampla da Eurásia. Ninguém parece ter reconhecido os resultados econômicos mutuamente benéficos e os resultados em termos de paz e segurança que poderíamos ter de uma relação mais normalizada com a Rússia, em termos de energia. Quero dizer, voltando à equação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por que não temos uma Comunidade Europeia de Energia que inclua a Rússia? Por exemplo, não há um pensamento mais amplo sobre a Europa e a Eurásia mais ampla, e como o Reino Unido se encaixa nisso? Em termos de liderança de pensamento sobre isso, sinceramente, não vejo nenhuma evidência disso. Por enquanto, continuamos na trajetória autodestrutiva da Europa, com políticas que, na verdade, prejudicam mais a Europa do que a Rússia, e não nos levam mais perto do lugar onde temos paz no continente europeu, e a Rússia não sente que está constantemente sob ameaça.
Você sabe, isso também é algo que me deixa perplexo, as políticas em relação à Rússia, porque isso era uma parte importante do modelo econômico para a Europa. Ou seja, você tem energia barata e confiável e um enorme mercado de exportação. Mas quando há até discussões na Alemanha sobre restaurar o Nord Stream, isso é recebido com uma reação negativa, como se isso fosse de alguma forma imoral. Mas em algum momento, se você não tiver... Novamente, acho sábio da Grã-Bretanha focar na prosperidade econômica. Porque uma vez que a economia vai embora, você realmente não tem muito mais em que se apoiar. Também acho que esse tipo de... But I also think this kind of self-defeating approach economically to... Abordagem autodestrutiva, economicamente, em relação à Rússia, onde cortamos quase todos os contatos econômicos com a Rússia, e onde temos engajamento, é com uma tarifa mais alta e um preço mais alto do que era antes da guerra, como ainda importando GNL russo a um preço muito mais alto, porque você não quer ter gás russo encanado. As decisões mais ridículas como essa, ninguém pode olhar para isso e ver a óbvia absurdidade nas políticas que continuamos a empurrar até hoje. E eu realmente não entendo por que qualquer discussão sobre o Nord Stream é algum tipo de questão inflamatória por razões. Quero dizer, é apenas gás. Você sabe, a Europa precisa de gás barato. Está se desindustrializando rapidamente. Europe needs cheap gas. It is rapidly deindustrializing. Why wouldn't we want, cheap energy? Você sabe, por que não iríamos querer energia mais barata? A Rússia e os Estados Unidos não enfrentam os mesmos desafios de altos custos de energia que enfrentamos por razões muito específicas. Então, sim, me deixa perplexo como as pessoas não conseguem ver o benefício estratégico da interconexão eurasiática. Na verdade, isso só serve, do meu ponto de vista, ao benefício dos americanos de qualquer forma, certo? Porque, quero dizer, para eles, estão bastante felizes que esse tipo de situação persista e eles vão entrar com esse súbito grande acordo de reinício com a Rússia e literalmente comer o bolo que os europeus fizeram para eles. And literally kind of eat the cake that the Europeans have made for them. Quite bizarre. Bizarro. Bem, não é tão diferente da Alemanha, onde eles têm que comprar gás russo da Índia e acham que isso é mais virtuoso. Então, os russos ainda são pagos, mas os alemães pagam muito mais, e suas indústrias estão se desindustrializando. Não há muito bom senso por trás disso. Além disso, acho que muitos desses instintos de cortar a Rússia pertencem aos anos 90, quando a Europa era o único outro mercado. Mas, novamente, na última década, os russos têm direcionado cada vez mais sua economia para o Oriente. Então, por que eles estão simplesmente entregando uma fatia de mercado muito boa para a Ásia, que alimenta outros centros de poder? Acho que ainda olhamos para a Rússia como se eles ainda fossem esse tipo de... I think we still look down on Russia as if they're still these kind of Soviet citizens, and I think there's... Cidadãos soviéticos. E acho que há um certo snobismo nisso também. Certamente do lado do Reino Unido. Eles são vistos como esses tipos de caipiras soviéticos, que são essencialmente hostis, e que se você se aproximar demais deles, eles simplesmente nos decepcionarão. E você sabe, quando acontecem coisas na Ucrânia, que na verdade são provocadas em torno da questão da OTAN, bem, isso apenas reforça nossa visão de qualquer maneira. E ninguém dá um passo atrás e diz, bem, como chegamos à situação em que estamos hoje? Como conseguimos ignorar preocupações legítimas declaradas pela Rússia sobre sua segurança por 17 anos? Você sabe, ninguém está dando um passo atrás para perguntar o que fizemos de errado para criar a circunstância em que estamos agora, que é mais perigosa realmente desde, você sabe, obviamente, a crise dos mísseis de Cuba. Obviously the Cuban Missile Crisis. Mas o enviado americano, Steve Witkoff, estava argumentando que muitos europeus parecem querer soar um pouco como Winston Churchill hoje em dia. E sim, por essa razão, isso não faz bem à Ucrânia, porque encoraja Zelensky, por exemplo, com a coalizão dos dispostos de Starmer. Isso é apenas uma indicação para Zelensky continuar lutando. Mas, novamente, a cada dia que passa, eles perdem mais homens e território. Então, há oposição doméstica suficiente ou adequada a Starmer nisso? Ou você acha que foi apenas uma farsa política desde o primeiro dia,
Ou eles tinham intenções autênticas e genuínas de que deveriam entrar na Ucrânia com uma força armada sem o apoio dos americanos? Então, eu acho que a força de garantia, como está sendo chamada agora, é realmente uma espécie de tática de posicionamento. Acho que isso é mais sobre oferecer segurança à Ucrânia, de que caso algo aconteça após um acordo de paz ser estabelecido, a força estaria lá. Mas eu realmente não acho que alguém acredite que a força estaria baseada em Odessa, ou possivelmente na Ucrânia, por causa da posição claramente declarada da Rússia sobre isso. Muitos detalhes precisam ser resolvidos. Mas a questão estratégica maior, suponho, é se conseguirmos, digamos, um acordo de paz para a Ucrânia. O que para mim parece absolutamente provável. Esse acordo de paz, como Steve Witkoff disse, essencialmente tira a OTAN da mesa e diz que a Ucrânia não se juntará à OTAN. Então acho que a probabilidade de a Rússia voltar e reiniciar a guerra seria muito baixa. Sabe, muitas pessoas estão baseando suas posições em uma crença não fundamentada em qualquer evidência ou análise real de que se removermos a opção da OTAN da mesa, a Rússia simplesmente conquistará toda a Ucrânia. Acho que é uma dessas narrativas de propaganda que ainda permanecem na mente das pessoas. Mas eu realmente não acho que seja o caso. O objetivo da força de garantia é dizer que, bem, se houvesse um acordo de paz e a OTAN fosse retirada da mesa, os exércitos europeus estariam preparados para entrar na Ucrânia, para apoiar a Ucrânia nessa circunstância. Eu, pessoalmente, não acredito que essa circunstância se manifestaria se a Rússia conseguisse o que vem pedindo nos últimos 17 anos, tendo sido ignorada durante todo esse tempo. E quanto aos grandes planos europeus agora de rearmamento? Vemos novamente os alemães aparentemente assumindo parte da liderança com esses planos de gastar centenas de bilhões de euros para reconstruir o exército alemão, algo que no passado causaria arrepios, mas que agora está sendo aplaudido. Você vê isso como sendo novamente provável? É apenas teatro político? Quero dizer, eles estão avançando com essas ideias, mas a que custo? Como você pode novamente? Force, isso não parece idioma mais essa. Então, quero dizer, na verdade, o que as pessoas não percebem é que a Alemanha já tem o maior exército da Europa, na União Europeia, isto é, e, na verdade, um exército que é maior do que o exército britânico também. Mas, na verdade, todos os exércitos europeus são menores do que as forças armadas russas. Provavelmente é certo para eles pensarem sobre o complexo militar industrial da Europa. Provavelmente faz sentido considerar uma maior colaboração industrial na produção militar e armamento e esse tipo de coisa, porque o sistema está claramente quebrado. Apesar do fato de que as nações europeias gastam 4,5 vezes mais, em termos nominais, do que a Rússia gasta em defesa a cada ano, elas não conseguem mobilizar tantas tropas ou produzir tanta munição. Então, algo está errado em algum lugar. Isso precisa ser analisado. Mas, quero dizer, acho que a longo prazo, essa ideia de algum tipo de exército europeu unificado, simplesmente não vejo circunstâncias em que isso aconteceria. Porque tudo o que isso fará é apenas aumentar a centralização crescente das instituições europeias, onde sua competência avança ainda mais na soberania internacional. E acho que os países resistirão a isso e se rebelarão contra isso. Sabe, já vemos isso em termos do que tem acontecido na Europa Central, recentemente com a Hungria e esse tipo de coisa. Você sabe, o político está falando sobre realmente forçar húngaros e eslovacos a se alinharem através de medidas legais, punitivas e arcanas. Quero dizer, o projeto europeu tem sido bem sucedido até agora, porque limitou o quanto de soberania os países individuais tiveram que ceder. Agora, eles cederam soberania em torno da política comercial. Eles cederam uma certa quantidade de soberania em torno de uma política comum de segurança externa. Mas, quanto mais isso avança em termos de política de defesa,
Eu simplesmente não acho que as nações europeias suportarão isso. Não acho que eles serão capazes de suportar o custo político doméstico. They'll be able to bear the domestic political cost. Can you imagine, like Germany? Você consegue imaginar a Alemanha concordando em ter seu exército liderado por algum estoniano irritado em Bruxelas? Quero dizer, não vejo nenhuma circunstância em que qualquer nação europeia poderosa concordaria com isso. Ou mesmo nações menos poderosas, como as da Europa Central. Viktor Orbán, acho que ele é húngaro, não lituano, é o comissário de defesa agora. Deixar ele comandar o exército húngaro? Quero dizer, não consigo ver nenhuma circunstância nas próximas 2 décadas em que as nações serão capazes de dar esse passo gigantesco em termos de ceder uma grande parte de sua soberania para instituições europeias, que são democraticamente responsáveis. Simplesmente não vejo isso acontecendo. Which are democratically unaccountable. I just don't see that happening. Sim, há algumas outras contradições e problemas com esse discurso duro também. Porque agora, Kaja Kallas deixou claro que, como chefe de política externa da Wemer, ela não acredita na diplomacia com os russos e gostaria de ver a Rússia derrotada e dividida em países menores. E depois enfrentar a China em seguida. Sim, enfrente a China em seguida. Quero dizer, se você é um país soberano europeu, provavelmente seria um pouco cauteloso antes de confiar suas forças armadas a ela. Mas acho que você está certo. Acho que essa era a força da UE. Ou seja, força versus fraqueza deve ser vista em termos da soberania que ela ou toma ou dá. Porque através do poder de negociação coletiva, a UE sempre poderia oferecer melhores acordos para seus Estados-membros, o que então fortalece o Estado. E isso teria que ser maior do que a soberania que a UE meio que priva o Estado-nação. No entanto, o que vemos agora em tempos de crise, a UE parece cada vez menos capaz de entregar bens tangíveis em termos econômicos, e até mesmo segurança, nesse caso. E ao mesmo tempo exige mais soberania, compartilhando soberania. Então vai ser difícil ver como isso será vendido. Nos anos 90 e 2000, pelo menos entregava algo. Quero dizer, o projeto europeu é fundamentalmente baseado na colaboração econômica, social e cultural, mais do que em qualquer outra coisa. E, na verdade, as instituições europeias perderam isso de vista. Elas estão focando atenção demais no setor de defesa, em detrimento do econômico, social e cultural, de maneiras que, na verdade, prejudicam o econômico, que, na verdade, impulsionam a dissidência política em países por toda a Europa, particularmente na Alemanha, mas também na Europa Central, obviamente na França, e, claro, até mesmo no Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia. Elas perderam sua essência em termos do que as tornava grandiosas. E a natureza fundamentalmente intergovernamental da Europa, onde os Estados trabalhavam com Estados em uma tenda coletiva, com alguns colegas de abordagem muito leve, não democraticamente responsáveis, mas ainda assim instituições de abordagem leve por cima disso, está se desintegrando à medida que começa a se tornar muito pesada. E nenhum novo controle e equilíbrio democrático é implementado sobre essas instituições. Ninguém elegeu Kaja Kallas, ou este, você sabe, cara lituano. Ele é da defesa, desculpe, esqueci o nome dele de cabeça. Mas, você sabe, ninguém elegeu essas pessoas. E elas ainda têm um poder incrível de antagonizar nossos vizinhos, a ponto de nos arrastar para conflitos bastante quentes e políticas econômicas autodestrutivas também. É um enorme desafio para o projeto europeu a longo prazo. Essa erosão gradual da soberania nacional e a natureza fundamentalmente intergovernamental do projeto. Bem, voltando à Grã-Bretanha, quando eu vejo a mídia, parece haver novamente, vamos chamar de otimismo, de que a economia russa está à beira do colapso. Como você interpreta isso? Isso é resultado de uma análise séria ou é para manter o entusiasmo pela guerra neste momento crítico? Como você interpreta isso? É tudo parte do estado de propaganda. Quero dizer, não estou dizendo que a Rússia não tem sua propaganda estatal.
Obviamente tem. Mas quero dizer, no Reino Unido, você só pode ler propaganda estatal na mídia tradicional. E isso é, você sabe, a economia da Rússia está prestes a colapsar. Até Owen Matthews, normalmente bastante equilibrado, autor e jornalista, escreveu este artigo ridículo sobre, você sabe, a economia russa estar à beira do colapso, e Putin sabe disso. Quero dizer, as pessoas simplesmente produzem esse tipo de coisa. Você sabe, as pessoas falam sobre o processo de paz de Minsk, como se, você sabe, a Rússia tivesse rompido com isso. Quero dizer, há tantas linhas de propaganda na mídia do Reino Unido hoje em dia. Você sabe, é impossível ver qualquer verdade através do tipo de propaganda que nos é alimentada todos os dias. E as pessoas acreditam nisso, porque as pessoas comuns estão focadas em suas vidas diárias. O fato de que a economia está lutando, elas estão preocupadas com seus filhos e esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não tem tempo para explorar análises mais verificáveis sobre o que realmente está acontecendo, sobre qual é o verdadeiro estado das coisas na Rússia. E ela está enfrentando ventos contrários, economicamente, sem dúvida devido a esse enorme estímulo fiscal causado pelo esforço da economia de guerra, mas está se saindo muito melhor do que o continente europeu, economicamente, porque fundamentalmente não é prejudicada pelos mesmos preços massivos de energia que a indústria europeia é prejudicada. E está se voltando com sucesso, sabe, para a Ásia, e no momento em que os europeus estão aderindo à abordagem trumpiana de aumentar as tensões comerciais com a China e outros lugares. Então, sabe, a economia russa está indo muito bem, ao que me parece. Quero dizer, poderia estar indo melhor. A forma dela seria diferente, provavelmente, se não houvesse uma guerra, sem dúvida. Mas quando você olha para os fundamentos deles, os níveis muito baixos de dívida, por exemplo, a situação fiscal relativamente equilibrada, e assim por diante, os números de crescimento, tudo parece muito bom. Eles têm desafios trabalhistas, uma escassez de mão de obra, que é parte de um problema secular que enfrentam a longo prazo, de qualquer forma, em termos de uma população em declínio, o que obviamente é agravado pelo fato da guerra. Mas alguns dos fundamentos ainda são bastante fortes. Ainda há reservas muito consideráveis, apesar dos 300 bilhões que permanecem congelados na Europa. Quero dizer, compare isso com a Ucrânia, que tem uma dívida massiva enraizada, não tem reservas, opera com um déficit estrutural em conta corrente, enfrenta desafios trabalhistas ainda mais agudos e assim por diante. E depende inteiramente do dinheiro de patronos ocidentais, que estão cada vez mais focados em suas próprias crises domésticas e podem não querer continuar apoiando a Ucrânia, enquanto ainda não veem uma ligação entre isso e o fato de que querem que a guerra continue. Então é uma situação louca. Bem, algumas das questões demográficas parecem estar um pouco aliviadas na Rússia, no entanto, com milhões de refugiados ucranianos lá. Ao contrário da Europa, eles realmente falam o idioma, mas também com os territórios recém-anexados. No entanto, você sabe, a Grã-Bretanha não carece de pessoas bem educadas e informadas. Onde está a dissidência, então? Onde estão os fatos e evidências históricas inconvenientes que realmente não estão chegando à frente da mídia? Eu não sei, quer dizer, você sabe, vozes como Richard Sackworth, Tony Brenton e tal, você sabe, Robert Skidelsky na Câmara dos Lords, sabe, as pessoas estão com muito medo de se expor. Ainda há alguns jornalistas, pessoas como Mary Dejevsky, Wolfgang Münchau e pessoas assim. Mas mesmo aí eles são bastante cautelosos. Sabe, eles conseguem publicar algumas coisas. E algumas pessoas simplesmente se venderam, como John Simpson, sabe, o veterano da BBC. Quero dizer, logo após a guerra começar, ele escreveu um artigo, essencialmente propondo a finlandização da Ucrânia, dizendo que, embora tenham perdido território, eles realmente se saíram incrivelmente bem ao defender sua soberania e proteger seu Estado muito melhor. Você vê qualquer coisa que ele escreve agora, e ele está muito alinhado com a mensagem da BBC. Steve Rosenberg em Moscou, sabe, mesma coisa. Então sim, quero dizer,
É difícil. As pessoas têm medo de entrar na narrativa de propaganda no Reino Unido. É realmente muito preocupante. In the UK is really very worrying indeed. Well, much like I said before, I think this is a wider problem Bem, across the assim como eu disse antes, acho que esse é um problema mais amplo em todo o continente agora. Vemos isso neste país também, ou seja, pessoas que costumavam ser moderadas foram um pouco retraídas por alguns custos sociais por não se alinharem com a narrativa. Sim, como a Grã-Bretanha está lidando com a questão da Europa, não estar presente durante essas negociações entre os americanos e os russos. Obviamente, é um pouco estranho que a Ucrânia não esteja lá, mas em termos de outros países europeus, eles não são tão próximos dos Estados Unidos como a Grã-Bretanha tradicionalmente tem sido. Isso é um grande problema na Grã-Bretanha, que nos círculos diplomáticos não tenho certeza se é correto dizer que foi completamente excluída das conversas ou se ainda tem canais suficientemente próximos com os americanos para ter sua opinião. Channels with the Americans to have its say. Yeah, I mean, I think there's still active dialogue with the Americans. Sim, quero dizer, acho que ainda há um diálogo ativo com os americanos. Acho que agora aceitamos que estamos muito em uma posição subordinada. Mas então acho que sempre estivemos em uma posição subordinada de qualquer forma sob a administração Biden. Sabe, a única diferença agora é que realmente nos obriga a mudar massivamente nossa posição em um momento em que ainda há muitas vozes internamente dentro do Estado que provavelmente não querem que mudemos. Então, acho que o que Starmer fez, o que provavelmente é mérito dele, é fornecer essa liderança política de que, sabe, temos que fazer esse movimento. Caso contrário, corremos o risco de sermos afundados na irrelevância pela mudança de Trump. By Trump's change, we can't. Você sabe, não podemos alterar as opiniões de Trump sobre como ele quer acabar com a guerra na Ucrânia. Precisamos ou embarcar nessa, ou ser um empecilho, o que só terá consequências ruins para nós em termos da situação econômica e comercial. Então, acho que ele está fornecendo essa liderança política útil e está introduzindo essa ideia de ser uma ponte para a Europa apenas como uma tática para mostrar que estamos de uma maneira convocatória, reunindo ideias europeias para essencialmente embarcar no que Trump está tentando fazer. Não estar nas conversas provavelmente incomoda um pouco, mas acho que estamos desempenhando um papel valioso em termos de reunir o grupo europeu. Acho que é fácil exagerar nossa influência sobre a Europa, francamente, nesse processo. Mas eu acho que é assim que ele está tentando posicionar isso em termos de seu envolvimento com Trump e assim por diante. Acho que onde podemos ter um papel maior é em influenciar Zelensky, em termos de seu pensamento sobre isso. Mas, novamente, acho que toda a energia está acontecendo do lado dos Estados Unidos, não do nosso lado. Passamos tanto tempo construindo a imagem de Zelensky e dizendo a ele que ele é a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado, que, na verdade, agora é difícil para nós dizer a ele que, na verdade, estávamos errados o tempo todo. Não deveríamos ter prometido apoio por tanto tempo quanto fosse necessário, porque agora percebemos que demorou demais. Sim, então acho que a maior influência sobre Zelensky também virá de Trump. E só temos que aceitar nosso papel diminuído nesse processo. Não, bem, acho que este é um bom ponto. E é justo que não seja fácil fazer essa mudança, porque nossos líderes políticos também, o consenso na mídia com quase zero dissidência tem sido por 3 anos, que sim, a diplomacia está errada. É apaziguamento. Temos que apoiar a Ucrânia, o que significa lutar, mesmo quando não há chance de vitória. E sim, apoiar a Ucrânia até o fim, mesmo quando estamos ficando sem ucranianos, armas e agora dinheiro. É muito difícil de repente mudar e dizer, bem, talvez devêssemos ter tido alguma diplomacia. Talvez devêssemos encontrar um acordo político quando sabemos que os acordos que poderíamos ter conseguido há 3 anos. Convencemos eles a desistirem. Teria sido muito melhor. Exatamente. Quero dizer, acho que há um desafio mais fundamental para o Reino Unido, que seja o que for que façamos, sempre somos como um passageiro em um ônibus americano.
Sabe, eu comparo isso ao Grande Duque de York. Não sei se você conhece o famoso poema em inglês sobre subir a colina e descer a colina novamente, sem realmente ter certeza de onde estavam. Infelizmente, é onde estamos agora. Seguimos Biden de todo o coração, nesta guerra desnecessária na Ucrânia, e agora estamos seguindo Trump para sair dela. E estou feliz que estamos seguindo ele para fora disso, porque a guerra, como você disse, deveria ter terminado em março de 2022, após as conversas de Istambul. Mas persuadimos Zelensky a não aceitar esse acordo. Mas o fato é que, seja o que for que os americanos façam, somos apenas passageiros nesse ônibus, gostemos ou não. E isso levanta grandes questões para nós sobre se deveríamos estar mais investidos na relação de defesa e segurança europeia, incluindo com a Rússia a longo prazo, e romper essa relação hipnótica que temos com os americanos, onde acabamos apenas seguindo o que eles fazem, muitas vezes em nosso prejuízo, não apenas em desvantagem econômica, mas em termos de nossa credibilidade no cenário global. Minha pergunta final, no entanto, é apenas sobre Boris Johnson. Eu acho, até que ponto ele está sendo responsabilizado na Grã-Bretanha? Porque você mencionou a paz, que não foi aceita. Claro, ele teve um papel muito central nisso. Foi quando os Estados Unidos e o Reino Unido convenceram principalmente Zelensky a escolher a guerra em vez de seguir com o acordo de paz de Istambul. Ele foi quem foi a Kiev. Ele foi quem convenceu Zelensky. Mas não só isso. Muito recentemente ele também deu uma entrevista onde disse, bem, talvez possamos conseguir a paz. Mas Zelensky, você sabe, não é fácil para ele. Ele foi eleito como pacifista, mas os nacionalistas nunca o deixaram fazer a paz. Disseram-me que eu era um propagandista russo por dizer que os nacionalistas sabotaram o mandato de paz de Zelensky em 2019, quando ele prometeu isso, efetivamente ameaçando-o. Mas agora, de repente, Boris Johnson está dizendo que, bem, claro, os nacionalistas não o deixariam negociar a paz em 2019. E esperar 3 anos para dizer isso sobre um nacionalista, ou, na verdade, é ainda mais agora 6 anos, ou indo para a sabotagem de Istambul. Há alguma discussão na Grã-Bretanha sobre o papel que ele desempenhou, ou isso não é realmente uma questão? Não, ainda estamos tão imersos em propaganda que ainda não conseguimos analisar isso. Quero dizer, a maioria das pessoas não tem a menor ideia sobre o Acordo de Minsk. E o que as declarações de Johnson sobre os nacionalistas, no final de 2019, significaram para o cumprimento da Ucrânia com suas obrigações sob o Tratado de Minsk. Esse é um nível de detalhe que está muito além de qualquer coisa que 99% da população no Reino Unido esteja remotamente ciente. E porque ainda está mudando, sabe, o governo de Starmer ainda está dizendo muitas coisas negativas sobre a Rússia, enquanto discretamente muda, sabe, por trás dos voz. Não está realmente fazendo nada para contrariar o que Boris Johnson está fazendo. E ele mesmo, você sabe, tem esperanças de um retorno ao estilo Trump. Tendo caído em desgraça, quero dizer, acho que Johnson está esperando por um retorno ao estilo Trump, sabe, para ser primeiro-ministro no futuro. Então, houve muito pouco escrutínio sobre isso. Francamente, o que é uma pena, porque é totalmente descarado. Você sabe, uma das grandes narrativas de propaganda tem sido que a Rússia violou o Acordo de Minsk II, e isso nunca foi verdade. Mas, na verdade, tudo o que a declaração de Johnson faz é confirmar que não era verdade. Mas, novamente, esse é um nível de detalhe que meio que se perde na manchete. Zelensky não tinha espaço para manobrar por causa dos nacionalistas. As pessoas não veem a ligação com o Acordo de Minsk II. O que isso significava para a política de sanções contra a Rússia? O que isso significava quando Dmitry Kuleba disse que não haveria desescalada no Donbass apenas algumas semanas antes do início da guerra? Sabe, as pessoas simplesmente não estão vendo esse contexto maior. E assim, como sempre, Johnson está se safando completamente com este acordo, enquanto tenta montar seu próprio retorno político a longo prazo.
É bastante chocante, mas bem-vindo à política britânica. Quite shocking, but welcome to British politics. Desculpe, essa deveria ser minha última pergunta, mas só como um rápido acompanhamento, qual é a lógica principal de acusar a Rússia de não cumprir o Acordo de Minsk? Porque o Acordo de Minsk foi entre Donbas e Kiev. Novamente, a Rússia não aparece realmente no acordo. Então, qual é o argumento de que foram os russos que não cumpriram? Porque há artigos muito claros em termos do que deve ser feito e quando. Qual é o principal argumento de que isso foi de alguma forma culpa da Rússia? What is the main argument that this was somehow Russia? Well, sanctions were linked. The European sanctions. Bem, as sanções estavam vinculadas. Sanções europeias estavam vinculadas à implementação completa do Acordo de Minsk. Então tivemos que manter a linha de que a Rússia não estava implementando o Acordo de Minsk, porque as sanções contra a Rússia dependiam de a Rússia cumprir suas obrigações sob o Acordo de Minsk. Isso impediu qualquer possibilidade de reconhecer o fato de que o Acordo de Minsk estava falhando, porque a Ucrânia não estava cumprindo sua parte do acordo em termos de avançar com um diálogo nacional e discussões sobre a devolução para as regiões de Donetsk e Luhansk, com eleições e esse tipo de coisa. Absolutamente nenhum progresso foi feito nisso. Mas não podíamos discutir isso, porque tínhamos que manter a narrativa de que o Acordo de Minsk estava falhando por causa da Rússia. E, portanto, as sanções contra a Rússia tinham que continuar. Então, tudo está ligado ao programa de sanções contra a Rússia. Se você disser que Minsk está falhando por causa da Ucrânia, então não há mais justificativa para ter sanções contra a Rússia. É por isso que ninguém diria isso. É por isso que a Rússia continua sendo o país mais sancionado do planeta. Russia continues to be the most sanctioned country on the planet. Sinto que realmente nos colocamos em uma situação complicada com nosso compromisso com essas narrativas malucas. De qualquer forma, já tomei muito do seu tempo. Então, novamente, muito obrigado, Ian. De nada, Glenn. You're welcome, Glenn. Nice to see you. Bom te ver novamente. Igualmente, tudo de bom. All the best.